Então, a gente está aqui um dia Parashá da semana, Parashá Bo, e a primeira metade da Parashá, pelo menos, é muito conhecida, que são as pragas. A gente conta em Pesach, então vamos passar, pelo menos rapidamente, por elas, e a gente vai focar mais no resto da Parashá, que é um pouco menos conhecido. Então, Hashem, ele vira e fala para... Escutou um Fala. negócio de manhã cedo, dos amigos, porque, pô, Sim. vida, Fala. o teu rabino viu de manhã cedo que ele falou, por que fala, pô, Venha, né? vem. Vem. E ele Deveria falou, dizer vai. deveria dizer, lech, Vai. né? Vai. Então ele queria dizer, porque o Moshe estava meio Com medo. com medo e tudo mais, falou, bom, quer dizer, vem comigo, que eu vou estar lá Vou para estar com te você. ajudar. Bonito. Entendeu? Por isso que é bem. Boa esse Boa. aí. Escolha. Agora eu já não sei mais o que falar. Já falou shiur, pronto. Então, só elaborando o que o Israel falou muito bonito, que a Parashá chama Bo, venha até o Paró. Deveria ser ler, como Deus sempre falou, vai até o Paró. Bo, então significa vem comigo. Mas Bo também, além do que você falou, é mais um passo ainda mais. Bo é venha, quando eu estou aqui, você está lá, eu falo vem para cá. Então não é só Uhum. Boneler, vamos juntos. Você fala, Bo, eu estou aqui, dando a impressão que Deus está no palácio do Paró, esperando Moshe entrar. Isso que seria Bo, vem até mim. Ele também falou. Então a resposta é que Deus, até então, Hashem estava dizendo para Moshe, olha, você está aqui comigo, claro que eu estou em todo lugar, mas fora do Egito era o lugar onde Deus falava com ele, você está aqui comigo e te mando, te dou a força, vai lá que você tem meu apoio. Nessa Macá, na oitava Macá, Deus fala, venha, eu tô lá. Você acha que no Paró eu não tô? Apesar de que o Paró parece a antítese, o oposto, o mais distante de Hashem, é lá que eu tô também. Não pensa que eu estou longe de você. Dentro do lugar mais escuro do Egito, eu estou lá. Você tem a missão de você revelar o que está dentro. O coração dele está endurecido. O teu papel é você demonstrar e mostrar para ele que Hashem está lá também. Boa, Israel. E Hashem então fala para ele, Moshe Rabbeinu, ele vai, Hashem fala para o Moshe ir até o Paró, e aqui ele fala a primeira vez algo diferente que ele não falou antes. Até então a Torá falava que eu estou dando essas pragas para ensinar os egípcios, para que o Paró ele saiba que eu existo. Então a lição toda era para o Paró. Agora, finalmente, Hashem fala, a lição também é para vocês. A gente explicou semana passada, Deus poderia ter feito a saída do Egito num instante. Deus ele evita fazer milagres claros. Ele sempre segue o rumo da natureza. Assim que Hashem estabeleceu o mundo. Aqui ele quebrou essa regra, porque ele queria dar um sinal, ele queria mostrar, ó, estou aqui. Para quem? Então, inicialmente, a Torá conta que era para os egípcios. Nessa paraxá, Deus já fala para que você possa contar para o seu filho, para o seu neto, aquilo que a gente fala na Agadá, que a gente tem que contar para o filho pergunta, etc. Então, aqui a Torá já faz um destaque de que isso é para contar para os teus filhos também. Por quê? Porque já foram macotes suficientes, entre aspas. Já tiveram macotes suficientes. O Paró, ele agora, a partir desse momento, já atrás, ele já tinha perdido o seu livre-arbítrio. Deus já falou, esse aqui já vou endurecer o coração dele. As primeiras vezes ele foi lá, ele mesmo endureceu o coração. Depois de um certo momento, Deus endureceu o coração dele. Já dei um shur famoso a respeito. Título do shiur, pode procurar depois, que é a pergunta que sempre surge em todo o shiurim. Se Deus já sabe onde está meu livre-arbítrio, famosa pergunta, isso cai justamente nessa paraxá, o Paró, será que ele perdeu o livre-arbítrio? Então, peraí, como você vai castigar ele se ele perdeu o livre-arbítrio? Mas, por cima, o início ele tinha livre-arbítrio. Depois que ele foi lá endurecendo o seu coração por conta própria, Deus tirou dele o livre-arbítrio como um castigo para ele. Então, já não tinha mais necessidade de fazer essas outras macotas. Mas o motivo que a Hashem está fazendo essas macotas é para mostrar a sua grandeza. Essas últimas macotas, Deus está querendo agora só reforçar, digamos assim, em termos práticos, para poder sair do Egito, já seria suficiente. Mas a Hashem está lá para mostrar que eu sou Hashem. E isso agora é uma lição não só para os Mitzrim, também para os Yehudim, especialmente para nós que estamos lendo a Torá. Eu fui
uma parábola muito bonita, que chegou uma menina, uma moça, e ela chegou toda feliz e falou para o professor da escola, falou, olha, eu recebi aqui o diploma de dançarina. Tinha feito várias provas e ela ganhou o diploma. Aí o professor falou, posso ver? Mostra para mim alguma coisa? Eu quero ver como você dança. Ela falou, peraí, todo objetivo que eu tenho o diploma é para eu não ter que me provar para cada um, que cada mexigna que me pede, por favor, mostra aí. Eu não tenho que mostrar nada. Tá aqui o diploma, esse é o diploma. Tá certo? Se cada vez que eu vou no médico eu preciso fazer uma prova para ele, perguntar se mostra aí que você é um bom médico, não tem sentido. Ele tem lá, na parede dele lá, o diploma dele. Tá feito. Se cada mexicna que aparecer e fala, Deus, eu quero saber se você é Deus mesmo, mostra aí o negócio, mostra um truque para mim, vai, mostra um número. Né? Uma vez eu ouvi de um comediante racídico, mas ele estava comentando que quando eu chego num lugar para jantar, eu sou famoso, aí todo mundo, conta uma piada. Não tem uma piada para contar, é todo um preparo, eu não sou contador de piada. Então, Hashem, por que a Torá conta para a gente todos esses milagres? Está aqui o diploma, está aqui na Torá. Eu faço milagres. Tem dúvidas? Consulta a Torá, está tudo escrito, está tudo registrado. Eu não vou agora para cada mexicana que fala, não sei se tem Deus. Mostra aí algum negócio. Tem isso. Aqui na Torá, a Torá mostra para a gente e é isso que a gente segue. Eu achei uma parábola interessante. Bom, e aí o Moshe Rabbeinu adverte o Faraó, ele fala, olha, se você não libertar os Yudim, então eu vou trazer, Hashem vai trazer aqui a praga do gafanhoto. Muito bom, nessa paraxá, e ele já adverte que nunca vai ter um gafanhoto como esse, e realmente nunca teve uma praga como essa, e como a Torá descreve, que cobriu a face da terra, ou seja, não dava para olhar a terra sequer, de tantos gafanhotos que tinham, era de um tipo só, e eles realmente devastaram todo o resto da plantação que sobrou das outras pragas anteriores, principalmente do barato, que era o granizo, e essa praga foi devastadora. E aí, boa pergunta, a gente sabe que os gafanhotos, alguns deles são kasher, eu não sei se está registrado qual tipo de gafanhoto que era lá, mas o que a gente sabe é que quando Deus ele tirou essa praga, assim como ele fez com a praga dos animais ferozes, ele tirou todos os gafanhotos, não sobrou nenhum, porque gafanhoto era proteína que eles comiam, certo? Inclusive, como que eles preservavam o gafanhoto? Eles faziam salmoura. Então, o Midrash ele fala que quando Deus diz que não sobrou nenhum gafanhoto, ele está dizendo não só aqueles que estavam no campo, mas aqueles que foram colocados na salmoura, estava lá no pote fechado, o vento que Hashem fez tirou eles também para que os egípcios não tivessem nenhum tipo de proveito dessa praga. Então, está escrito em relação aos egípcios, não sei se os judeus poderiam eventualmente aproveitar, porque não sei se eram o kasher ou não. Só deixando claro, hoje a maioria das pessoas não tem a tradição para comer gafanhoto, se é que você estava considerando essa possibilidade. Tem manima, eles têm, realmente. Os eminitas, os chineses, tudo que anda, eles comem. Assim que alguém que viveu lá me contou. Ok. E agora, os servos do Paró, eles chegam e falam, chega, né, Paró, ele já te advertiu, ainda antes, enquanto ele está, antes da praga acontecer. Ele foi lá e advertiu, falou, olha, se você não deixar, e aí os servos do Paró, que já tiveram lições suficientes, que o que Moshe fala, de fato acontece, não é uma previsão distante, então eles começam a falar, olha, por favor, Paró, deixa esses caras embora, não dá mais. E aí, se você não escutar Moshe Rabbeinu agora vai acabar de vez, porque se acaba a plantação por completo, não vamos ter mais comida. E aí, Paró, primeira vez está pronto para fazer concessões. E ele fala, quem é que vai? Mivami al-Him. Aliás, não é a primeira vez. Mas ele, antes da praga, ele vai lá e fala, quem é que vai? E aí Moshe Rabbeinu fala, vai todo mundo. Binoreino, nossos jovens, Bisqueneino, nossos anciões, Bebaneino, Bibnoteino, meninos, as meninas, com o nosso gado e com o nosso rebanho, porque é uma festa para Hashem. O que ele estava pedindo sempre era para poder sair para o deserto por 3 dias fazer sacrifícios para Deus. E aí, Paró, ele fala, não. Quem é que faz? Quem é que normalmente faz sacrifício? São os homens, o homem da casa. Então eu deixo os homens irem.
nada feito. E aqui é uma coisa a deixar muito claro. Não existe concessões com o inimigo. Não existe concessão com o inimigo. Que fique muito claro. A Torá, na nossa paraxá, deixa pra gente. Você não pode ser fraco. Não, mas deixa só. Não, só aqueles que são civis. Não, mas quem não existe. É as crianças, é os adultos, é os velhos, é todo mundo, inclusive o rebanho, o gado, vai todo mundo. Você não pode mostrar fraqueza. Você vai até o final. E quando mata todo mundo. As palavras do Marcelo estão aí. Então, Hashem, ele vira e fala para Moshe, estica a sua mão, estenda seu braço sobre Mitzrayim, e aí, de fato, veio essa praga terrível, e Paró, ele vai lá e ele manda chamar Moshe e Aaron, ele fala, por favor, eu pequei, Hatat da Hashem, ele já tinha antes falado que Hashem é Tzadik, Deus é o Tzadik, Vani Vemi Arshaim, já estava começando, de alguma maneira, reconhecer Hashem, apesar que o coração dele endurecia na hora de mandar embora. E aí ele fala, por favor, tira isso de mim, tira pelo menos essa morte de mim. Ou seja, isso é algo terrível. E aí, e Hashem, então, Moshe Rabbeinu sai do Paró, e ele reza para Hashem, e Hashem faz um vento leste muito forte, e ele coloca todos os gafanhotos, leva eles para o Yam Suf, e termina essa praga. Só corrigindo, não é o vento do leste, é o vento do oeste. Okay. Em direção ao leste. Ok. Dúvidas da praga? Comentários? Mais detalhes no Shabbat, se Deus quiser, a gente vai falar a respeito. Próxima praga. Essa praga é a praga da Arbe Rocher. Muito bom. A praga da escuridão. Existe uma discussão, comentei na outra semana, de quanto tempo durou cada praga, ou aliás, quanto tempo durou a soma de todas as pragas. Normalmente, as pragas duravam uma semana. Quais são as exceções? A exceção mais fácil é a morte dos primogênitos, foi um instante. E a outra exceção é a escuridão. A escuridão, ela durou 6 dias em vez de 7 dias. Por quê? Hashem guardou a escuridão para depois, quando os Bnei Israel estavam prestes a atravessar o mar, atrás deles estavam os egípcios. Então Hashem escureceu para os egípcios, impossibilitando eles de fazer alguma coisa mal para os judeus naquele momento. Então Hashem reservou um dia dessa praga para depois. Você vai dizer, para que Deus pode reservar? Não tem noite suficiente? Mas tudo é extremamente calculado. Apesar que o mundo parece que as coisas são por acaso, tudo é extremamente calculado e cada ser, cada fenômeno natural tem o seu limite, as suas... Então, se Hashem ele vai quebrar esse fenômeno natural, que a noite vem só à noite, e a escuridão vem só à noite, Hashem ele vai emprestar e vai mudar, tem todo um cálculo que ele está fazendo, não simplesmente aleatoriamente, ele faz, quando ele vai mexer com alguma coisa, ele vai, na verdade, estar mexendo com todo o resto. Assim como está escrito que quando Yoshua parou o sol, certo? Ele atrasou, Yoshua ele precisou parar o sol na guerra, então teve outro momento que Hashem ele compensou esse atraso. Se eu não me engano, foi quando Deus ele adiantou a noite para Yaakov, que Hashem fez escurecer mais cedo para Yaakov adormecer lá no meio do caminho, ter aquele sonho. Então Deus tirou atraso depois com Yoshua. Não lembro se esse é o cálculo, mas para a gente entender que tudo está extremamente calculado. Bom, e aí a Torá conta para a gente que por 3 dias eles não poderiam ver um homem, o seu irmão, e por 3 dias por 3 dias eles não conseguiam se levantar sequer. É uma coisa, um fenômeno que a gente não consegue entender, porque a escuridão é a ausência da luz, mas essa escuridão ela era palpável e ela impedia eles sequer de se mexer. Pergunta aos nossos sábios, por que veio essa praga? Quando você fala uma praga que vai destruir o povo, não tem água para beber, não tem rebanho, ok? Agora, ficou escuro, não podiam se mexer. Que tipo de praga é essa? É difícil até chamar de praga. É um fenômeno que atrapalha. Não podiam se mexer, mas não destruiu nada, não mudou nada. Para que Hashem trouxe essa praga? Eudim verem os tesouros. Boa. Então aqui vem a explicação clássica do Midrash, que essa praga por si, aparentemente, não tinha nenhuma vantagem em relação ao nosso avanço de sair do Egito. É uma dificuldade, mas não era uma coisa devastadora. Mas um dos motivos que Hashem fez isso é para que os Yodim pudessem ir até a casa dos egípcios, ver os tesouros que eles tinham, mas não pegarem.
E aí, quando mais tarde Hashem vai falar, no final dessa paraxá, diga para o povo de Israel que eles peguem emprestado clay kesef, clay zahav, utensílios de ouro, utensílios de prata, dos seus vizinhos egípcios. Assim, quando eles chegam para o egípcio, o egípcio fala, estou sem grana, conhece? Não consigo, hoje passa amanhã. Então você vai falar, peraí, eu sei muito bem na tua conta bancária quanto tem. Eu dei uma olhada no teu imposto de renda pela receita, eu sei quanto você tem. Eu vi na gaveta do lado esquerdo, embaixo, lá perto da tua cama, que tem lá um brinco de ouro. E aí os egípcios viram que não tinha jeito, e aí Hashem, e aí eles deram para eles os objetos, e com isso eles saíram do Egito. A gente pode, já falamos, explicamos outras vezes, por que Hashem fez dessa forma, se pede emprestado, depois foge, leva o dinheiro embora. Poderia ter sido de outra forma. E além do mais, Moshe Rabbeinu precisava enganar Paró, dizer que a gente vai sair por 3 dias. Ele sabia que não era por 3 dias, era para sempre. Então, se Deus quiser, se der tempo, a gente fala um pouquinho. Então, esse é um dos motivos da praga da escuridão. Mais um motivo, também em relação aos Yehudim. Os egípcios não verem os que morreram. Então, o que acontece? Está escrito na próxima Parashá, Parashat Beshalach, Vachamushim Alubnei Israel Mitzrayim, que 1/5 do povo de Israel saiu do Egito. 4/5 morreram na praga da escuridão. Que eram pessoas que se recusavam, iriam se recusar, estavam se recusando a sair de Mitzrayim. E eles morreram então nessa praga. E Hashem, por compaixão ao povo, para que os egípcios não sintam, a gente está morrendo, mas eles também. Então, está valendo. Hashem fez isso de uma forma discreta, que os egípcios não vissem que esses Yehudim morreram. Esse é um tema que também já expliquei outras vezes, como pode ser que tanta gente morreu, etc. Mas só para falar um ponto em relação a isso, que o povo de Israel como um todo, eles também não tinham muitos méritos para sair do Egito. Eles estavam fazendo idolatria. Tinha alguns méritos que eles tinham, não mudaram os nomes, não mudaram as roupas, não mudaram a língua. Hashem deu para eles o Brit Milá, deu para eles o Korban Pesach, para eles terem méritos para sair, mas não é que eles, os que viveram eram muito melhores daqueles que morreram. Por que aqueles de fato morreram? Porque eles negavam a própria saída. Então, dá um exemplo, um paralelo para isso. Yom Kippur perdoa tudo. Tá certo? Yom Kippur perdoa tudo. Algumas coisas, a expiação completa, mesmo Yom Kippur não consegue, a pessoa, Deus nos livre, quando sai desse mundo, ela completa a sua expiação. Mas Yom Kippur, ele perdoa tudo. Menos uma pessoa que chega e fala, essa história que Yom Kippur perdoa é brincadeira, né? Você sabe que não. Isso aí não existe. Se você nega o próprio Yom Kippur, como que Yom Kippur vai te ajudar? Então, se você nega a saída do Egito, não é necessariamente que era algo mais grave do que a idolatria. Mas você não quer sair? Ok, fica, não tem problema. Então, se eles se negavam a sair, ficar no Egito não tinha sentido. Então, eles ficaram enterrados no Egito, eles morreram por lá. Esse é o sentido. Então, o que isso traz para nós? A gente saber de que quando a gente está na escuridão, a gente tentar buscar a luz. E a gente não se acomodar e falar, não, tá bom aqui no Egito. A mulher, o marido chegou em casa e contou para a mulher, falou, olha, fui na sinagoga, o rabino contou um negócio, falou que vem tal de Mashiach, vai levar a gente para Israel. Aí a mulher vira e fala, não estou sabendo dessa história, fala para o rabino que você não vai. Fala para o rabino que pode falar que você não vai. Você não vai. E aí ele volta e conta, e ela fala, mas a gente... E aí ele volta para casa, não, o rabino falou que a gente vai ser bom. Aí falou, tudo bem, fala para ele depois de Pesach. Estão arrumando a casa, tá tudo pronto, deixa ele vir depois de Pesach. Então, a gente não pode se acomodar no galuto. Aí vai, esse aí vai demorar. Então, a ideia para a gente, esses 4/5, e é um tema que não está muito elaborado, mas peraí, o maior holocausto da história, 4/5 do povo morreram e não se fala nada. Onde está escrito isso? Está numa palavra alusiva, e aqui Urash, o Midrash. Então, já fiz comentários a respeito, pode olhar nos shurim anteriores, que vou mandar hoje, se Deus quiser, uma playlist no Spotify, você pode escutar lá a explicação. Vou deixar curioso, Javier, essa não vou entregar. Ok? E aí, por último, naquele momento, o Moshe Rabbeinu, ele é chamado por Paró. Paró tenta também, de novo, começar a negociar. Eu falei que a primeira negociação foi na Macá anterior, corrigindo. Foi na Macá anterior. E agora ele fala, olha, quem vai? Tudo bem, vocês podem levar as crianças, apesar que crianças não fazem sacrifícios, iriam só os adultos, as crianças podem ir, mas deixa aqui os rebanhos. O que ele queria? Queria uma garantia.
que eles voltassem. E aí, de novo, tentando negociar com o terrorista. Moshe Rabbeinu fala, não só que os nossos animais não vão ficar aqui, vocês ainda vão dar animais para nós. Olha a coragem de confrontar o Paró. Vocês ainda vão dar para a gente. E aí, por quê? Qual que é? Não sei se é uma desculpa ou não, mas ele fala, porque uma vez que Deus não falou quantos animais a gente vai precisar, eu tenho que levar tudo que tem, os nossos e os teus. É assim que se fala com o inimigo. Gostou? É assim que se fala com o inimigo. E aí parou a ameaça, aí ele fala, vai embora daqui, não quero mais te ver. E o Moshe Rabbeinu vira e fala, isso mesmo, eu não vou mais te ver. Nem que você queira, você não vai mais me ver. E a gente vai ver no final que o Paró vai vir se ajoelhando, tentando procurar, cadê o Moshe? No meio da noite, ele vai lá, bate de porta em porta, procurando o Moshe, desesperado, depois da morte dos primogênitos, por favor, fala para eles, eu quero que saiam, realmente não se viram mais. Mas quando Paró, ele tentou ameaçar, intimidar o Moshe, ele não se intimidou e, pelo contrário, ele falou, não só que a gente não vai deixar aqui os rebanhos, você vai dar para a gente. Não só que você está me ameaçando que eu não vou te ver, eu não vou ter o privilégio de te ver, você que não vai ter o privilégio de me ver novamente. E assim, de fato, aconteceu. E aí Hashem vira para o Moshe e ele fala, agora eu vou trazer mais uma praga. E essa eu já tinha prometido lá do começo. O Urash fez um comentário curioso, que a pessoa, quando ela tem táticas de guerra, ou uma briga, você deixa as tuas armas, a gente esconde as armas, você não mostra as suas armas. Porque se você expõe as suas armas, você já está suscetível a perder, que ele já vai saber como se proteger. Hashem não escondeu o jogo. Já no início ele falou, eu vou matar o teu primogênito. Por quê? Porque Hashem não tem medo de ninguém. Ele fala as armas dele, ele tem tudo, todas as condições de cumprir ela. E Hashem, então, agora vai cumprir essa praga dos primogênitos. Mas antes disso, Hashem pede, por favor, da Berna Beasneam, fala para o povo para eles pegarem emprestados objetos de ouro, de prata, dos seus vizinhos egípcios. Por quê? Por que eles tinham que pegar isso? Fazer o Mishkan, essas coisas todas, não? Verdade. Então, Deus ele pede, por favor, o que é tão importante levar o dinheiro? O mais importante, quando você está no Mitzrayim, é você sair de Mitzrayim. Deus vai dar para eles depois maná, vai dar tudo o que eles precisam. Não estão preocupados como eles vão pagar as contas. Você já falou do Mishkan, bem falado. E aí o Midrash ele traz para a gente que isso, na verdade, está se referindo à promessa, o juramento que Deus tinha feito para Abraão. Deus falou para Abraão, a gente viu várias semanas atrás, os seus descendentes vão ser escravos numa terra estranha por 400 anos, mas depois vão sair com muita riqueza. Olha só, não se preocupe. 400 anos no Egito, mas depois vai sair com muita riqueza. Que tipo de fundo de garantia é esse? Certo? Que tipo de negociação é essa? A explicação muito clássica, muito importante da gente saber que o Galuto, o Egito, né, Deus está compensando. Não existe compensação para alguém que ficou aprisionado em Gaza por um ano. Não existe como se compensar. Existe. Tanto é que você vai ver que 40 anos ainda eles eram em mentalidade escravos. Precisou a nova geração para poder entrar em Israel. Tirar o Egito do povo é muito difícil. Então, que tipo de compensação? Então, Deus ele não estava dando uma compensação. Essa não é a leitura. A leitura é que Deus fala, eu preciso que eles vão para o Egito. Qual é o objetivo? Que eles vão para o Egito? Que eles tirem de lá todo o ouro e toda a prata. O que significa? Não é o ouro e prata apenas físico, mas existe uma missão para eles realizarem lá no Egito. E quando eles concluírem essa missão, o dinheiro é o que mais tem energia aqui nesse mundo. A gente olha para uma moeda, a gente olha para uma nota, ou para o Pix, como é hoje em dia, é algo de bastante energia concentrada. Tanto é que o mundo gira em torno disso. O dinheiro que eles levaram do Egito significa, ele simbolizava o que eles fizeram no Egito. Apesar de serem escravizados, ou durante a escravidão, o povo estando lá, os Yodim estando lá, eles conseguiram fazer muita coisa boa, a ponto que Deus ele vira e fala, nunca mais eu quero que vocês voltem para o Egito. Tem uma mitzvah de não voltar a morar no Egito. Ou seja, vocês fizeram o que vocês tinham que fazer. A gente está no Galut não por um acidente de percurso, a gente está aqui para uma missão. E a gente tem que o tempo todo extrair daqui o ouro, extrair daqui a prata,
com analogia, que você tem que cavar, você tem que aproveitar cada situação que Hashem coloca a gente, como o primeiro que foi para Mitzrayim, que foi Yosef, ele fala, Hashem me mandou aqui, eu não fui, eu não caí aqui, eu estou aqui numa missão, e é isso que Hashem ele disse. Então, quando ele pede para que eles peçam emprestado, etc., esse tirar o dinheiro que estava lá no Egito, isso fazia parte desse trabalho de tirar todas as coisas positivas que tinham no Egito e aproveitar isso para poder servir a Hashem, que seria depois para construir o Mishkan e assim por diante. Dúvidas? Uma questão. Se Hashem falou para Abraham que eu ia ficar 400 anos no Egito, então o faraó era diferente do Yosef para o faraó das pragas. Boa pergunta, muito boa pergunta. E essa pergunta eu falei no sábado passado, retrasado, a respeito disso, mas se eles ficassem 400 anos, como é possível? Tem uma discussão, se era o mesmo Paró ou era o outro Paró. Então, está dizendo, se são 400 anos, é impossível que seja o mesmo Paró. Primeira coisa, não melhora muito, mas não foram, de fato, 400, foram 210. Não que seja fácil viver 210. Né? Ah, boa pergunta, muito boa pergunta. Esse é um outro shiur à parte. Já te respondo. Mas eles ficaram só 210. E aí a pergunta é, peraí, mesmo 210, como pode ser o mesmo Paró? E não só isso, quando começa a escravidão e etc., quando o Yosef chega no Egito, o Paró já devia ter uma certa idade. Ele era o Paró, afinal. Certo? Então, aqui nessa praga da morte dos primogênitos, ele fala o seguinte, morreram todos os primogênitos. Quem eram todos os primogênitos? Aí a Torá estava dando para você, olha, mi bechor Paró, desde o primogênito do Paró até o primogênito da serva. Todos morreram, todos que estão entre eles morreram. Só que a Torá acrescenta umas palavras. Mi bechor Paró, do primogênito do Paró, hayoshev al-kisó, que está sentado sobre seu trono. Peraí. O primogênito do Paró que está sentado sobre seu trono? Quem que senta no trono? O primogênito, o filho do Paró ou o Faraó que senta no trono? Está dando a entender que o primogênito do Paró que senta no trono, ele morreu. Que eu saiba, ele passa a sentar no trono depois que o pai morre. Então aqui dizem nossos sábios que aqui a gente vê que às vezes, não são todas as opiniões que falam isso, mas uma das opiniões que eu achei muito interessante, que quando a gente fala que é o mesmo Paró, a gente está querendo dizer que é da mesma linhagem. É pai, filho, etc. Então é uma continuação direta. Tanto é que a Torá já está dizendo, quem morreu, o filho primogênito que está no trono, não está no trono ainda, mas ele já está no trono. O filho, o herdeiro, é ele mesmo, entre aspas. Então, aqui a gente vê, então, provavelmente não era o mesmo Paró desde o início até o fim, porque a idade, normalmente, mesmo já naquela época, não alcançava tantos anos. Então, se era o mesmo Paró, se era o filho, ele é o filho, muitas vezes o filho é a cópia do pai, ou até pior que o pai, tá certo? Então, é muito provável que não fosse o mesmo Paró. Em relação ao tempo que eles ficaram no Egito, é muito curioso que a Torá fala num lugar 400 anos, a Torá fala 430 anos. Nossos sábios dizem que eram 210 anos. Espera aí. Então, a primeira coisa já veio daqui, que é impossível você estudar a Torá sem os comentaristas, porque esse é um exemplo típico que a Torá se contradiz, aparentemente. Sem a explicação nosso sábio, você não consegue chegar na conclusão. E só para explicar por cima, pelo menos, como resolver essas contradições, quando Hashem ele faz um decreto positivo, e fala, olha, vai acontecer algo bom, vocês vão herdar a Eretz Israel, isso vai acontecer. Quando Hashem faz um decreto negativo, dependendo das nossas atitudes, a gente pode cancelar. Isso é uma regra que nossos sábios trazem para a gente. Ah, mas Deus falou que ia acontecer algo ruim. Não, justamente ele falou que ia acontecer para ver se você se mexia. Então, quando Hashem ele faz os 400 anos, retroativamente, olhando a história, no fato, fazendo os cálculos, que o Rashi, inclusive, traz para a gente, eles ficaram só 210. E de escravidão foram 86, se eu não me engano. Mas algo parecido com isso. De escravidão foram só, entre aspas, 86. Por quê? Porque Hashem decidiu diminuir esse tempo. Então, por exemplo, está escrito, a gente viu na paraxá passada, que Moshe Rabbeinu chega e reclama, fala para Deus, olha Deus, você piorou as coisas. Eu fui até Paró, e agora ele piorou para os judeus. Aí Deus fala, não, agora vocês vão sair. Que tipo de diálogo é esse? Uma das explicações é, eles tinham que ficar aqui 400 anos.
Eu agora decidi diminuir. Então, o que eu fiz? Aumentei a intensidade. Aumentei a intensidade, como eu falei antes, tudo está calculado por Deus, tudo tem que se encaixar, seja lá o motivo que a gente nunca vai entender. Eu aumentei a intensidade para poder agilizar a saída deles. Então, quando se fala que são 400 anos, Hashem considerou desde o nascimento de Yitzhak. Teoricamente, vivendo no Egito 400 anos, deveria começar pelo menos com Yosef. E aí o Rashi explica, não, porque Deus não falou exatamente qual terra que era. Numa terra estranha. E Yitzhak foi quando nasceu, quando eles estavam se saindo do lugar onde eles moravam. Então Deus já considerou. Então, essas são as respostas. Quer dizer, tem várias formas de fazer o cálculo, mas Deus, final das contas, ele diminuiu aquele tempo, e que seja assim também, está escrito em relação a Mashiach, que existe a data máxima. O pessoal fala, Mashiach vai chegar até o ano 6.000. Então, não sei se eu vou conseguir chegar até lá, né? 200 anos não é difícil. Não, essa é a data máxima. Mas o nosso papel aqui no Galuta é a gente tentar adiantar o máximo possível. E essa previsão a gente tem que adiantar com as nossas mitzvot. Certo? E agora temos a mitzvah que Hashem, ele aparece para Moshe Rabbeinu, e ele dá para ele a mitzvah do Achodesh, Azel, Lachem, Rosh Hadashim, ele dá para ele a mitzvah do novilúnio da nova lua. Essa foi a primeira mitzvah que Hashem deu para o povo. Na Torá nós tivemos outras mitzvot que apareceram. Por exemplo, que você não pode comer do nervo ciático, a história de Yaakov. Deus ele falou para Adam Arishon que ele tem que se frutificar. Mas agora é a primeira mitzvah que foi dada para Moshe para transmitir para o povo de Israel como um povo. Qual é a mitzvah? A mitzvah é de você santificar um novo mês. Deus mostrou para ele a lua e falou, esse é o momento da lua, se você, a partir de agora, quando vocês verem essa posição da lua, esse tamanho de lua, esse é o novilúnio. Essa mitzvah é uma das mitzvot mais difíceis de entender, porque elas estão baseadas em vários cálculos de astronomia, para entender como funciona o cálculo do calendário judaico. O mais fácil, importante para a gente saber, que hoje a gente tem um calendário, está tudo escrito, é só seguir. Mas, na época do templo, que esse é o modelo ideal dessa mitzvah, essa mitzvah que a Hashem está dando, tinha que ter duas testemunhas que viram a lua nova, eles iam até Jerusalém, eles testemunhavam que viram a lua nova, e aí o Beit Din decretava que era Rosh Chodesh. E aí está a origem do motivo que fora de Israel nós temos 2 dias de Yom Tov, 2 dias no início do Pesach, o Pesach é 8 dias, Sukkot é 9 dias em vez de 8, porque a gente tem um dia a mais, porque o Rosh Chodesh não se sabia de antemão. Você tinha que esperar o tribunal decretar. E entre eles decretarem até chegar a notícia para quem está fora de Israel, podia demorar. Então, na dúvida, se fazia 2 dias para garantir. E por isso a gente mantém essa obrigação hoje de fazer os 2 dias. Essa é a primeira mitzvah que Hashem dá para o povo de Israel. Fala. Mas isso eu ia perguntar, Rosh Chodesh, às vezes tem um dia, às vezes são 2 dias. Né? Então vamos lá. Bem por cima, porque eu não sei nada a respeito, quer dizer, estudo todo ano, mas não entendo quase nada. É muito difícil os cálculos. O Rambam, ele fala que ele usou, inclusive, a astronomia da época que ele conhecia dos gregos. Não era os gregos dele, não. Ele estava na Espanha. Não, mas os gregos eram anteriores, mas ele usou do conhecimento grego que se tinha sobre a astronomia. Eu acho que era do conhecimento grego, não lembro. E aí, os cálculos são muito complexos, mas bem por cima, o nosso calendário não é lunar. Nosso calendário é lunar solar. Por quê? O que acontece? Então, a primeira coisa é entender o calendário lunar. A Lua demora 29 dias e meio e um pouquinho para fazer o seu ciclo completo. Então, se é 29 dias e meio, vamos supor que fosse exato, 29 dias e meio, e metade de um dia. Então, o que você precisaria fazer para compensar com os 30 dias? Você faz um mês com 30 dias, um com 29, 30, 29. E assim você não vai estar atrasando. Só que não é exatamente 29 e meio, é 29 e meio e um pouquinho. Então, às vezes, esse pouquinho vai se acumulando, e aí você também vai ter que tirar esse atraso também. Esse é em relação à Lua. Falei bem por cima, que são cálculos e números precisos, mas números muito pequenos. E a outra coisa é que o calendário solar tem 365 dias, falando a média,
O calendário lunar tem 354, dando uma diferença de mais ou menos 11 dias. E se eu atrasar o nosso calendário 11 dias a cada ano, a gente vai ficar defasado com o sol. E a Torá estabelece que o Pesach tem que ser na primavera. Se cada ano eu tiver atrasado em relação ao sol 11 dias, cada ano eu vou estar igual que o calendário chinês, que cada vez as festas deles caem em outra época do ano. E a Torá estabeleceu que o nosso calendário também tem que seguir as estações. E aí vem a ideia que a cada média de 3 anos, por que média? Porque não é exatamente 11 dias, tá certo? E 11 dias também não daria uma média, daria 33, um mês a mais são 33. Então, para tirar para poder compensar e pensar cair dentro da primavera, às vezes cai em março, às vezes cai em abril, mas ele vai cair dentro da primavera no hemisfério norte. Então, para isso você tem, como a gente teve ano passado, um mês a mais para você poder tirar esse atraso que foi se acumulando a cada média de 3 anos. Então, com esse mês a mais, você vai esperando para você conseguir compensar essa diferença que existe de 11 dias. Falei bem por cima, mas isso é o cálculo básico para a gente entender como funciona o calendário judaico. E essa é a mitzvah, então, do Rosh Chodesh. Muitas explicações por que essa é a primeira mitzvah, de tantas mitzvot que você podia dar para o povo. Você vai pensar nos 10 mandamentos, você vai pensar no Shabat, você vai pensar no mitzvot básicas, por que justamente essa? Então tem várias explicações, mas pelo menos uma lição a respeito disso é a gente saber aproveitar o tempo. Quando Deus ele fala, veja a lua, nesse momento, nesse exato instante, o que Hashem estava falando para ele é você saber calcular o tempo que Hashem te deu aqui. Você agora está juntando e formando o povo de Israel, nós temos que saber que cada instante é preciso, tudo é preciso. E a gente tem realmente compromisso com cada minuto, instante da nossa vida, para a gente servir a Kadosh Baruch Hu. Então essa seria como se fosse a introdução para as outras mitzvot, dizendo, aproveita cada instante, saiba aproveitar, saiba medir o tempo. Não era todo mundo que tinha relógio. Então, a partir desse momento, era importante que estivessem algum tipo de relógio, critério. Depois vai ter Shacharit, Mincha, Arvit, as obrigações, que são mais precisas ainda. Mas a ideia do cálculo do tempo, isso era a primeira mitzvah que Hashem deu para o povo. Dúvidas? E aí, então, Hashem dá para eles a próxima mitzvah, que é a mitzvah do Korban Pesach. O primeiro Korban Pesach, eles tinham que pegar o carneiro no dia 10 do mês, prender eles na cama, e no dia 14, véspera do Pesach, eles tinham que fazer o sacrifício. Essa mitzvah se estendeu por todos os anos que tinha Beit HaMikdash, e hoje que a gente não tem Beit HaMikdash, a gente faz a leitura do Korban Pesach, etc. Mas qual que era a mitzvah? Sacrificar o carneiro. E com o sangue do carneiro, isso em Mitzrayim, apenas eles tinham que colocar nas mezuzot, que significa no umbral da porta, e quando tivesse a praga aos primogênitos, o anjo destruidor pularia a casa dos judeus, e aí é o nome de Pesach. Essa é a mitzvah bem conhecida, fala. Era por dentro da casa. Não, Não estava fora da casa. Não era porque... O sangue era pelo lado de fora. Ah, do lado de fora. O sangue era do lado de fora. Que? Você ouviu também que era de dentro? Então vou pesquisar. Obrigado. Eu vou pesquisar. Só para falar uma palavra a respeito disso, como estão de horário, mais 2 minutos, podemos? E aí Hashem ele fala para eles comerem, à noite eles deveriam comer o Korban Pesach, junto com matzot ainda em Mitzrayim. E uma das coisas clássicas da gente entender é de que Hashem, quando ele fala para eles pegarem o carneiro era a idolatria egípcia. E Hashem está pedindo para eles pegarem o carneiro, que significa sai daquele pensamento egípcio, que até agora vocês estavam envolvidos, e pega isso agora e transforma para aquilo chá. Vocês têm que abrir mão de todos esses cultos que vocês tinham, pega justamente o carneiro, que era a idolatria deles, com coragem, porque eles poderiam ser agredidos por isso, pelos seus vizinhos, e faça dele o Korban Pesach. E por último, a gente tem a Parashá de Kadesh Li, que essa na Parashá, ela fala para a gente a mitzvah do Tfilin, fala para a gente a mitzvah da gente contar para os nossos filhos a saída do Egito, e nela está aludida, tem a alusão dos 4 filhos, que quando ele te perguntar, aí você tem que responder, o filho sabe, o filho todo, e assim por diante, está na nossa Parashá. A gente vai concluir por aqui a nossa Parashá. Shabbat Shalom. Una vez que nos quisieron eliminar